Muito bem, boa tarde pessoal. Máquinas Elétricas 2, aula de 9 de maio. Então, o nosso tema hoje, máquinas de corrente contínua. Objetivo geral é identificar as principais características da máquina CC, né? Quando a gente diz máquina, gerador ou motor. Objetivo específico, calcular parâmetros para geradores e motores em corrente contínua. Ou seja, definir tensão, corrente, potência, enfim. Então, visão geral. Os geradores e motores de corrente contínua apresentam basicamente a mesma constituição, diferindo apenas no que diz respeito à aplicação, né? Então a gente sabe que motor e gerador, eles têm a mesma construção, basicamente. A gente viu em máquinas 1. E qual seria a diferença? É a natureza da potência de entrada e saída, né? Um gerador entra movimento, né, potência mecânica, e sai potência elétrica. No motor é o contrário. A gente tem entrada de potência elétrica e saída de potência mecânica. Então, as máquinas CC, motor ou gerador, compõem-se de um indutor de polos salientes, fixo à carcaça, e um induzido rotativo, semelhante ao indutor das máquinas síncronas. Então, ele vai ter o estator, né, fica lá parado, girando o campo, e o rotor é quem vai girar dentro dele. Né? Basicamente, são esses dois componentes, tanto para o gerador como para o motor em corrente contínua. Está aqui a estrutura, né, numerado: tampa, mancal, armadura, comutador, eixo, carcaça, polos. Né? Então, surge um termo como armadura. O que é, por exemplo, a armadura? Né? O que vai ser comutador? Né? São elementos que tá todo mundo aqui dentro do motor, né? É mais para ilustrar. Né? Então, a carcaça. Carcaça é basicamente a estrutura onde vai se fixar todo o resto, né? Só para se ter uma ideia, né? Como seria aqui uma máquina, né, de corrente contínua. Então aqui a gente pode ver, por exemplo, o estator, né? A parte que fica parado, né? Armadura, escovas e comutador. Então a armadura é a parte que conduz a corrente, né? Interage com o fluxo de campo para criar o torque da máquina, para girar. Escovas é a parte do circuito através do qual a corrente elétrica é alimentada para a armadura, né? Através de uma fonte de alimentação, corrente contínua. Então aqui, por exemplo, a gente tem os contatos, né? A escova é quem vai transmitir a energia, né, para essa parte que vai girar. Comutador é a parte que está em contato com as escovas, né? A corrente é distribuída apropriadamente nas bobinas da armadura por meio das escovas e comutador. Então a gente precisa das escovas para fornecer a energia, né? E essa parte que está aqui conectada ao rotor é o nosso comutador, onde essa energia vai chegar, ele que recebe a energia, né? Então, algumas equações para a máquina CC. Então aqui a gente tem uma fórmula importante: tensão na armadura igual a K vezes φ vezes ômega, né? Ômega é a velocidade angular que a máquina está girando. Então, para a gente calcular a tensão na armadura, a velocidade não pode ser em RPM, ela deve estar em radianos por segundo, né? Então, dessa forma aqui eu faço a conversão: 2π vezes a velocidade em RPM dividido por 60. Né? E essa fórmula aqui da tensão na armadura, a gente tem o quê? Constante de máquina, que é o K, adimensional, não tem unidade de medida. A gente tem o φ, que é o fluxo por polo em Weber, né? O ômega, que é a velocidade angular, né? E a tensão gerada, né? Ou força contra eletromotriz, como é o caso lá do motor, que a gente chegou a ver em máquinas 1. FCM. Tensão, a gente sabe que é em volts. E esse Nzinho aqui, ó, que aparece para converter para radianos por segundo, é a velocidade de rotação do eixo em RPM, né? Rotações por minuto. Outra equação importante é a equação aqui do torque, né? Torque, também conhecido como conjugado. Né? Torque é constante de máquina vezes fluxo vezes
corrente de armadura. Unidade de medida, corrente é ampere, né? E o torque, ou conjugado, é newton vezes metro. A princípio a gente vê máquina CC ideal, né? Ou seja, toda a potência que entra é igual à potência que sai. Aí depende se é um gerador ou é um motor, né? Ou seja, o motor tem potência de entrada elétrica, saída mecânica. No gerador entra potência mecânica, sai elétrica. Mas como a gente está tratando aqui de uma máquina CC ideal, né? Potência elétrica é igual a potência mecânica. Logo, EA e A, né? E vezes I, a gente sabe que é potência elétrica. Então aqui a gente tem potência elétrica. Igual torque vezes velocidade angular da máquina. Então aqui a gente tem potência mecânica. Né? Importante relembrar, né? É muito comum aparecer a questão da potência aqui em CV. Apenas fazendo a equivalência, né? Um CV igual 736 watts. Então uma referência, apostila de máquinas elétricas. Né?